Irmãos, hoje a gente vai falar sobre uma das doutrinas prediletas, né, de todo aquele que é salvo. A gente falou de Deus, a gente falou da Trindade, a gente falou dos anjos, dos homens. Aí falamos do problema humano, que é a queda, o pecado, o juízo, a condenação. E agora a gente vai falar sobre a solução de Deus, a provisão de Deus para resolver o problema humano. Nós vamos falar hoje sobre Cristo. Quem é Cristo, a pessoa dele, a obra dele, quem ele é, o que ele fez. É lógico que os irmãos sabem de tudo isso, mas a gente vai estar relembrando e colocando como doutrina fundamental, né? Aquela doutrina que você não discute. É verdadeira e uma pessoa, para ser cristã, tem que acreditar nessas doutrinas. São doutrinas indiscutíveis da nossa fé. Cristo, quem é Cristo? Filho de Deus. Quando a gente fala em Filho de Deus, muitas pessoas diminuem esse título porque pensam assim: Filho de Deus, bom, os anjos, né? Filhos de Deus, os homens, filhos de Deus, eles pensam, todos filhos de Deus. Então, Jesus é um filho de Deus, nada demais, né? Mas quando trata-se de Jesus, filho de Deus, é o mesmo que Deus, filho, que a gente está vendo aí. Filho de Deus não quer dizer que Deus, o Pai, criou Jesus e o tornou filho. Não. Cristo nunca foi criado. Cristo é Deus, o Deus Filho, o Filho de Deus. Então, quando chama ele de Filho de Deus, no sentido do Cristo, é porque ele é igual, a mesma essência, a mesma natureza, mesma glória, mesmo poder. Ele é Filho de Deus, vamos dizer assim, legítimo, natural. Você sabe que um filho de um ser humano, o ser humano tem filho, nasce o quê? Ser humano. Então, o Filho de Deus, no sentido de Cristo, o Filho de Deus é Deus, da mesma forma que o Pai. Então, não diminua o significado de Filho de Deus. Tá? Quando se fala sobre Cristo, Filho de Deus quer dizer que ele é divino. Ele é o Deus Filho. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Lembra que nós falamos que, quando falamos em Trindade, que pelo certo a gente não deve nem numerar a Trindade? Que não existe na Bíblia primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa? Só que a gente usa isso como uma conveniência, para a gente poder lembrar. Que na verdade Cristo é uma pessoa da Trindade. Mas nós chamamos segunda para identificar a primeira sendo o Pai, a segunda o Filho, a terceira o Espírito Santo. Apenas para identificar. Tá? Nós vimos isso já, que a Trindade não tem maior ou menor dentro da Trindade. Então, Cristo é a segunda pessoa da Trindade. A Trindade é quem? Deus. Então, se Cristo é a segunda pessoa da Trindade, Cristo é Deus. Cristo é o Criador e sustentador de tudo que existe. A Bíblia fala isso claramente. Vamos abrir, por exemplo, João capítulo 1. Abra aí em João capítulo 1. Tem diversos textos que afirmam a divindade de Cristo e ele sendo o Criador de todas as coisas. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós sabemos quem é esse Verbo pelo verso 14. Verso 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o verbo é Jesus, Jesus Cristo. Então no versículo 1 está falando, no princípio, é como se você lesse assim, no princípio era Jesus Cristo estava com Deus, Jesus Cristo era Deus. Lá no princípio de todas as coisas, ele já estava com Deus e ele era Deus. Ele nunca passou a existir, ele sempre existiu. E o único ser que sempre existiu, quem é? Deus. Então olha o versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está aí a prova, Jesus é o Criador. Isso se repete em Colossenses capítulo 1, que fala que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas, inclusive principados e potestades. Tudo que existe foi criado por Cristo. Hebreus capítulo 1 também fala sobre isso. Então Jesus Cristo é o Criador, e não só o Criador, mas sustentador de tudo que existe. Hebreus 1 fala que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ué, mas então, e o Pai, onde fica nisso? O Pai é o Criador, Cristo é o Criador e o Espírito Santo é o Criador. Os três participaram da criação. A Trindade trabalhou na criação. Então, Cristo é Criador e sustentador. Ele que mantém todas as coisas junto com o Pai e com o Espírito Santo. Então, se hoje nós estamos respirando, é por causa dele. Se acordamos de manhã, é por causa dele. Se hoje o sol apareceu, é por causa dele. Se houver amanhã, é por causa dele. Ele não só é criador, mas sustentador. Irmãos, olha, quando você ler a Bíblia, quando você lê os evangelhos, você tem que lembrar sempre desse versículo 10. Olha o versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então, todas as vezes que você ler nos evangelhos sobre Cristo, Cristo falando, Cristo curando, Cristo suportando a afronta dos seres humanos, Cristo sendo humilde, Cristo sendo caridoso, Cristo sendo amoroso, lembra? O mundo foi feito por ele. Então, você sempre, quando você lê sobre Cristo, você pensa assim, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Então, aquele homem que andou pela Palestina foi quem fez o mundo, e não só a terra, mas o universo inteiro. Aí você tem uma dimensão de quem Cristo é. Que se você lê os evangelhos sempre vendo apenas aquele Jesus ali, sem lembrar, apesar de que tudo que ele fazia e falava dava a entender sua divindade, mas às vezes a gente é tão distraído que a gente vai lendo como se ele fosse um ser humano qualquer. Mas você tem que ler com esse texto na cabeça. Olha, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Então ele é o Criador e sustentador de tudo que existe. Cristo. Agora, a palavra diz, ele tornou-se homem, e o Verbo se fez carne. Esse ser divino, a segunda pessoa da Trindade, o Cristo, existia por toda a eternidade passada, sempre existiu, mas num determinado momento da história ele tornou-se humano, ele encarnou, lá em Belém, ele nasceu e aí tornou-se o homem, o Verbo se fez carne, o eterno entrou na história, o imortal tornou-se mortal. É uma coisa fantástica, a encarnação de Cristo é algo assim impressionante. Então ele tornou-se homem. Agora olha o detalhe da frase, para sempre. Tornou-se homem para sempre. Tem gente que pensa que Cristo, quando voltou, ele desfez-se da sua humanidade, despiu-se do seu corpo como se fosse uma veste e voltou a ser novamente apenas Deus. Não. A Bíblia o apresenta como Cristo, o homem. E quando ele voltar, as pessoas verão as suas feridas. Até aqueles que o transpassaram vão ver suas mãos.
Aqueles que pregaram suas mãos vão lembrar, essa marca nas mãos dele fui eu que fiz. Então ele é homem para sempre. E eu acho isso uma coisa assim maravilhosa, porque ele aceitou deixar sua divindade e tornar-se também humano. O Criador aceitou tornar-se também como uma criatura dele. Para sempre. Para sempre. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver o homem, Jesus Cristo. E não só ver, mas se Ele permitir, nós vamos tocar nele. É impressionante. Então Ele tornou-se homem para sempre. O Natal é algo assim impressionante, que as pessoas não têm nem ideia do que é o Natal. E Ele tornou-se então perfeito Deus e perfeito homem. Gente, isso que eu estou falando para você aqui, levou uns 400 anos para a igreja se entender com relação a isso. Houve vários concílios e 400 anos para os teólogos chegarem a um acordo, tamanha a profundidade desse ensino. Porque é algo impressionante. Jesus Cristo, ele não é metade homem e metade Deus. Ele não é meio humano e meio divino. Ele é totalmente divino, totalmente humano. Mas essas duas naturezas dele não se confundem, não se misturam. Mas ao mesmo tempo existem essas duas naturezas em um ser só. Ninguém é como Cristo. Deus o Pai é só Deus. Deus o Espírito Santo é só o Espírito Santo. Os anjos são anjos, os homens são homens, mas Cristo é homem e Deus. É Deus e homem. Então, o que Deus fez, não é à toa que a Bíblia fala que os anjos ficaram como que de queixo caído. Os anjos ficaram assim, o que é isso? O que o nosso Criador fez? Ele desceu da glória e nasceu numa forma humana. E ele tornou-se homem. O que é isso? É algo assim impressionante. Então ele é perfeito Deus e perfeito homem. Ele é um homem 100% homem, 100% Deus. Como que essas duas naturezas conseguiram se entender, vamos dizer assim, quando Cristo esteve aqui na terra? Não dá para explicar. É algo que foge ao nosso entendimento. Perfeito Deus, perfeito homem. Continuando, Cristo também é o Messias de Israel. Lembra do que significa Messias? Você não pode esquecer isso, né? Messias é a mesma coisa que Cristo. Por que a diferença? Cristo é grego, Novo Testamento. Messias, hebraico, Velho Testamento. Então, Messias no Velho Testamento e Cristo no Novo Testamento. É o mesmo título. Então, quando você ouvir falar em Cristo, é Messias. Quando você ouvir Messias, é Cristo. E o que é Cristo, o que é Messias? É ungido. Ungido. Então ele é um ungido de Israel. O que significa ungido? Por que ungido? Toda vez que um profeta era escolhido por Deus, um rei era escolhido por Deus, um sacerdote ia ser ordenado, ele recebia o óleo da unção, uma espécie de azeite sagrado, que era derramado sobre a cabeça daquele homem, daquele profeta, daquele rei ou daquele sacerdote, e ele passava a realizar o ofício que Deus chamou ele. Então a mesma coisa, o Messias foi eternamente ungido, quer dizer, separado, escolhido, tendo recebido a unção do Espírito Santo, o poder de Deus, a autoridade de Deus para realizar a missão para a qual Deus o mandou a esse mundo, que foi para salvar, né? Então ele é o Messias de Israel, ele é o ungido de Israel. Ele é aquele que Israel sonhou com ele durante milhares de anos. Ele é aquele que foi profetizado em Gênesis por Jacó, em Números por Balaão, é o que foi profetizado por Davi, é o que foi profetizado por Isaías, por Jeremias, por Ezequiel, pelos Salmos. Por toda a Bíblia ele foi prometido. Ele é o prometido, o Messias de Israel. Infelizmente Israel não o recebeu.
A Bíblia fala isso. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O povo de Israel, a nação de Israel, não recebe Cristo como Messias e ainda está esperando o Messias, infelizmente. Mas ele é o Messias de Israel. Ele é também o Cordeiro de Deus. O profeta João Batista, o último dos profetas, segundo o estilo do Velho Testamento, ele veio profetizando, ele apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele é o Cordeiro de Deus. No Velho Testamento, milhares e milhares de cordeiros morreram para que Deus tolerasse o pecado do seu povo na antiga aliança. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus encarna em Cristo e aos 33 anos ele é levado à cruz e pregado ali. Ele é o sacrifício pelos pecados dos homens, tendo oferecido um único sacrifício suficiente para perdoar todos os pecados de todos aqueles que crerem nele. Ele é o Cordeiro de Deus. É interessante essa expressão Cordeiro de Deus. Por quê? Porque os cordeiros do Velho Testamento eram cordeiros dos homens. Os homens pegavam, separavam o animal e colocavam lá no altar. Esse cordeiro foi o de Deus. Deus enviou e colocou no altar e ofereceu. E aí, por isso que ele é suficiente. Cordeiro de Deus. Ele é também profeta, sacerdote e rei. Esses três títulos são interessantes porque no Velho Testamento houve profetas, houve sacerdotes e houve reis, mas nenhum foi ao mesmo tempo profeta, sacerdote e rei. Os três ofícios, né, que representam o ensino de Deus, a intercessão a Deus e o governo de Deus, Cristo é todos os três. Ele é profeta. Ele é a própria palavra encarnada. E ele é o profeta que Moisés falou assim, Deus, lá em Deuteronômio 18, Deus vai levantar do meio de vocês um profeta semelhante a mim. Quer dizer, na mesma forma, falando, tendo autoridade, a ele vocês devem ouvir. E aquele que não ouvir a ele, Deus cobrará. Então, o profeta, lembra quando João Batista estava lá pregando e os fariseus foram a ele e disseram assim, és tu o Messias? Não. És tu o profeta? E ele disse não, eles estavam esperando o profeta. Então ele é profeta, ensinou como ninguém, trouxe a mensagem divina com perfeição e de forma completa. O profeta, o sacerdote, o sumo sacerdote, né, que ofereceu não o cordeiro, mas a si mesmo, e entregando-se no altar, conseguiu o perdão dos nossos pecados para sempre, o sacerdote, e hoje, diz a Bíblia, intercede por nós. Então, até hoje, ele é o nosso sacerdote, não só morreu por nós, mas intercede por nós. O sacerdote fazia isso, ele intercedia pelo povo diante de Deus, e é o que Cristo faz por nós. E ele é o rei, Cristo é o rei do universo, o rei da igreja. Ele hoje reina nos corações dos cristãos, mas um dia ele reinará em todo o universo, dominará tudo. Rei, profeta, sacerdote e rei. E daí nós temos esse título, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É um título que, segundo Apocalipse, né, talvez simbolicamente, diz que Cristo tem escrito na sua coxa. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é superior a todos e lidera a todos. Agora, Cristo é único, a Bíblia ensina. Nós vamos ver algumas coisas que Cristo é único, só Ele é, ninguém mais. Primeiro, Cristo é o único justo. A única pessoa que pisou essa terra e nunca pecou foi Cristo. Até Adão foi criado justo, mas caiu no pecado. Cristo nunca pecou, ele é chamado de o justo, e o único que foi assim. Nunca mentiu, nunca pensou um pensamento mau, nunca errou uma palavra, nunca teve um desejo impuro. As pessoas às vezes falam assim, Cristo foi tentado em todas as coisas como nós, está lá escrito em Hebreus,
E aí a pessoa acha que Cristo, por exemplo, tinha tentações, sabe aquelas tentações que o homem tem, que a mulher tem? Gente, as tentações que Cristo sofreu vieram todas de fora, nenhuma de dentro. Ele foi tentado como nós em todas as coisas, mas tudo do lado de fora. Satanás mandava, o mundo mandava, quando batia aqui, ó, puf, caía. Nenhuma insinuação de tentação, de pecado habitava no Espírito de Cristo. Ele era justo, perfeito, santo. Diz já em Hebreus que mais puro do que o céu, imaculado. Então não pense de Cristo bobagens, não pense que ele era igual a gente. Porque de repente ele ficava pensando umas bobagens. Fizeram uma vez o filme A Tentação de Cristo e colocaram ele casando com Maria Madalena. Outros filmes fizeram ele na dúvida se ele ia ou não ia, se ele fazia ou não fazia. Cristo não é nada disso. Nada disso. Não há falha nele, não há imperfeição nele, nem sombra de variação. Então não venha pensar que Cristo foi tentado no sentido de que havia algo dentro dele que o levava a querer pecar. Jamais. Todas as tentações foram externas, de fora, para tentar entrar. E a maior delas, você se lembra lá no deserto, quando Satanás falava, e por fim Cristo falou assim: vai-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás. Cristo uma vez falou assim: ele, o príncipe desse mundo, se aproxima, mas ele não tem nada em mim, nada. Então ele é o único justo. Ele é o único também, o único mestre. Ele disse uma vez, abra lá em Mateus 23, algo interessante. Muitas pessoas se chamam mestres, e muitas pessoas querem ser mestres umas das outras. Mas Mateus 23, verso 8, o Senhor fala assim: vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então, Cristo proibiu qualquer hierarquia, qualquer linha de comando, sabe? Tem lá o arcebispo, aí tem o cardeal, aí tem o bispo, eles são maiores, aí vem Ele falou, vocês todos são irmãos. Não tem ninguém maior do que ninguém na igreja. E ele disse, só eu sou o mestre. Por exemplo, nós ensinamos na igreja, e mestre e professor, né, parece a mesma coisa, mas não é bem a mesma coisa. Mas nós ensinamos na igreja, mas nós ensinamos o quê? O ensino dele. A gente só repete o ensino dele. Ele é o mestre. Não é pregador que é mestre, é ele. A gente só faz é repetir o que ele ensinou. Ele é o único mestre. Então só dele você deve aprender. E ele é também o único mediador. Lembra de 1 Timóteo 2,5? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, o homem. Há um só mediador. Ninguém mais pode ser mediador, não existe mediadora, não existe anjos, não existe santos, não existe nenhuma entidade, ninguém que possa fazer a mediação entre nós e Deus, só Cristo. Até mesmo se você chegar para mim e falar assim, pastor, olha, fala comigo, pede a Deus para mim. Você pode pedir oração é normal. Eu peço oração a você, você pede oração a mim, isso aí, cada um ora pelo outro. Mas se você falar assim, pastor, ora a Deus para que Ele me abençoe, pede a Deus para que eu possa falar com Ele, ou para que eu possa... Não. Mediador é Cristo. Só Cristo. Ele é o único também, o único Salvador. Não há outro Salvador. Lembra dos samaritanos quando eles falaram que eles tinham descoberto que Jesus era o Salvador do mundo.
Não há outro Salvador senão o Senhor Jesus Cristo. E Ele é único também, o único juiz. Em Atos 10 fala que Ele foi constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. É tão impressionante que o Pai, e vamos dizer assim, o Espírito Santo, deram ao Filho julgar a humanidade. Não é Deus o Pai que vai estar sentado no trono do juízo, mas é o Filho. E eu acho interessante, nada mais justo, né? Porque vai ser um homem julgando homens, e também vai ser Deus julgando os homens. No tribunal vai estar sentado Deus e homem. O homem Deus, o Deus homem, Jesus Cristo, é quem vai julgar. Nem o Pai vai julgar. Em João 5, Cristo fala que o Pai deu ao Filho todo o julgamento. Então é interessante que Ele é o Salvador e ao mesmo tempo o juiz. Hoje Ele é o Salvador. Quando Ele vier, Ele vai ser o juiz. Eu costumo dizer, quem não receber o Cristo como Salvador, terá de enfrentá-lo como juiz. E aquele Salvador tão doce, tão gentil, que ofereceu com tanto amor a salvação, será um juiz implacável, que vai julgar a cada um conforme suas obras, sem piedade. A misericórdia vai ser oferecida àqueles que receberam e confiaram no seu sangue antes da morte. Depois da morte não há mais piedade, não há misericórdia, não há apelo, não há nada. Ele é o único juiz. Então vamos ver fatos com respeito à vida de Cristo, fatos históricos que são importantes, porque o cristianismo ele é histórico, o cristianismo não é só um ensino, ele é baseado em fatos. Então, primeiro, nasceu da Virgem Maria. Eu vou falar algumas coisas aqui que estão no credo apostólico, que é uma confissão de fé, uma das primeiras confissões de fé da igreja, e que também está em 1 Coríntios 15. Começando, nasceu da Virgem Maria. Por que se menciona isso, nasceu da Virgem Maria? Não é porque Maria tem importância, a questão não é Maria. A questão é para a gente saber que Jesus é verdadeiro homem. Porque muita gente no passado quis dizer que Jesus era um fantasma, Jesus era uma espécie de holograma, ou que Jesus tivesse vindo. Olha a mentalidade dos teólogos. Jesus, o homem, vivendo, quando ele foi batizado, o Cristo eterno, divino, veio sobre ele, e depois na cruz o Cristo eterno, divino foi embora. Não, nada disso. Jesus é o Cristo, Cristo é Jesus, sempre foi. Quando Jesus nasceu, ele se tornou homem. Sempre foi o Cristo. Tá? Então nunca foi nada menos. E João, para combater essa heresia, ele fala, nós vimos, ouvimos e tocamos nele. Nós tocamos nele. Ele era um homem, então ele nasceu da Virgem Maria com um nascimento milagroso por ela ser virgem. Milagroso também por ele ter sido concebido pelo Espírito Santo. Mas foi um parto natural. Claro, com muita ajuda divina. Como é que uma virgem vai dar à luz, né? Foi muito ajudado por Deus, mas um parto. E ele nasceu como todo ser humano nasce. Morreu voluntariamente na cruz do Calvário por nossos pecados. É importante dizer que foi voluntariamente, que ele disse, eu dou a minha vida, tenho o poder de dar e de tomar de novo, então eu dou para retomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai, né? Então, eu dei a minha vida, eu dou a minha vida. Ele morreu porque ele quis, ele aceitou o plano e ninguém poderia matá-lo se ele não quisesse. Ele deu sua vida na cruz. Por que fala cruz do Calvário? Também para marcar o local geográfico onde ele foi morto. Por isso se fala sempre na cruz do Calvário, no Gólgota, um monte que parecia uma caveira lá nos arredores de Jerusalém. Alguns têm até hoje o local que eles acham que foi. Morreu voluntariamente na cruz do Calvário por nossos pecados. Então ele morreu em lugar dos pecadores para receber o castigo que os pecadores deveriam receber, porque ele era santo, ele não tinha que morrer. O salário do pecado é a morte, mas ele era santo, ele não tinha pecado. Ele também era Deus,
não precisava morrer. Se ele quisesse, ele poderia subir ao céu como subiu Elias ou Enoque, mas ele morreu por nossos pecados. Foi sepultado, isso aí você encontra em 1 Coríntios capítulo 15. Por que informar que ele foi sepultado? Para provar que ele morreu realmente, porque existem também teorias das pessoas que não creem, que dizem que Jesus teria desmaiado e depois teria recobrado a consciência, e aí disseram que ele ressuscitou. Jesus teria entrado em coma, depois teria voltado. Então, a gente sabe que ele foi sepultado. Nós sabemos que o sepultamento não era como hoje, não era debaixo da terra, mas os corpos eram colocados numa gruta, numa caverna, escavada num monte, numa rocha, e colocavam ali os mortos. Então ele foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Isso aí é maravilhoso. E ele ressuscitou. E é importante também entender, ele ressuscitou fisicamente, corporalmente. Porque ainda existem pessoas que dizem que quando a Bíblia fala que Jesus ressuscitou, significa que o espírito dele continua vivo. Bom, o espírito de todos os seres continuam vivos. Qual é a novidade disso? Ele continua vivo entre nós. Bobagem. O homem que foi crucificado e colocado no túmulo levantou dos mortos. O corpo dele foi transformado, mas era o mesmo corpo. Recebeu novas propriedades, poderes. Ele passou a ser ilimitado, todo-poderoso, imortal, glorificado. Mesmo corpo que eu e você teremos na ressurreição. Sem limites. E ele entrou no seu estado de glória após a ressurreição, ele saiu do estado de humilhação e foi glorificado. Então ele ressuscitou fisicamente, o mesmo que foi crucificado, ao terceiro dia. Quem nega a ressurreição, meus irmãos, não pode dizer que é cristão. E eu estou falando isso porque sempre existiu na história e existe hoje muitas pessoas que dizem que são cristãs, mas que negam os fatos históricos da Bíblia. Dizem que tudo aqui não passa de ilustrações, de símbolos. Mas isso aqui foi real, realidade. Ressuscitou o terceiro dia. Recebeu todo o poder no céu e na terra, mesmo antes de subir, porque ele diz em Mateus 28, é-me dado todo o poder no céu e na terra, antes dele ter entrado na glória, recebeu todo o poder no céu e na terra. As pessoas falam assim, mas qual é a novidade? Ele sempre teve todo o poder no céu e na terra, só que agora, gente, ele é um homem, ele não é só Deus. Como Deus, ele tinha todo o poder no céu e na terra, mas ele tornou-se homem. Agora ele tem todo o poder no céu e na terra como homem também. Então existe um ser humano que tem todo o poder no céu e na terra. O que Cristo fez? Cristo desceu da terra e tirou o ser humano daquele abismo que ele estava e elevou o ser humano ao mais alto nível que você possa imaginar. Ele, vamos dizer assim, glorificou a humanidade. Quando ele se tornou homem, venceu o pecado, levou o pecado dos homens, ressuscitou, venceu a morte e foi entronizado. Então, hoje o ser humano representado em Cristo está na glória. E nós um dia estaremos lá com ele também. Subiu ao céu e assentou-se à direita de Deus. Depois de 40 dias da sua ressurreição, ele foi elevado aos céus. Diante dos olhos dos apóstolos, ele começou a subir e foi ocultado por uma nuvem. Por aí a gente vê que o céu é um lugar, não é um estado. Ele foi daqui para algum lugar, o céu. Nós não sabemos onde o céu é. O céu pode ser na atmosfera da Terra aí, pode ser entre a Terra e a Lua, ou pode ser lá em outra galáxia. A gente não sabe. Por que eu digo que pode ser tão perto? Porque o céu pode ser invisível aos nossos olhos, assim como Deus é, os anjos. Tudo que é espiritual é invisível aos nossos olhos. Então, de repente, o céu está aí em cima aí da gente e a gente simplesmente não enxerga.
A gente não sabe onde que o céu é localizado, mas é um lugar, e ele subiu e foi para lá. E entrando lá, ele assentou-se à direita de Deus. E tem lá o Salmo, agora eu esqueci o número do Salmo, que fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó porta. Quem é o Senhor da glória? E muitos dizem que esse salmo descreve o momento que os anjos estariam recebendo o Filho de Deus entrando na glória. E ele assenta à destra de Deus. O Salmo 110 tem um diálogo muito interessante entre o pai e o filho. Quando o filho se apresenta diante do pai, o pai fala assim: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então é o que o pai falou para o filho quando ele chegou lá. O que quer dizer isso? Tua obra foi completa. Estou satisfeito com o que você fez na terra. Você cumpriu tudo o que deveria cumprir. Assenta agora à minha direita. Posição de honra, posição de poder, posição de destaque. O assentado significa que ele que ele terminou a obra. A ideia não é que Cristo está descansando, mas é a ideia de que ele concluiu. Quando você termina uma tarefa, você senta. Então ele concluiu a sua obra e assentou-se à direita de Deus. E está lá nesse momento. De lá, ele virá para ressuscitar os mortos, buscar sua igreja e julgar o mundo. Cristo hoje está onde? À direita de Deus. E de lá, ele vai voltar e ele vai ressuscitar os mortos, ele vai levar a sua igreja e vai julgar a humanidade. Esse é Cristo, apenas assim, como uma passada geral. Mas tudo que eu falei aqui dá uma vida inteira para estudar, porque realmente o nosso Salvador é grandioso, é tremendo. Agora a frase que a gente fica para meditar: qualquer que quiser ir a Deus sem Cristo será desapontado. Aquele que não acreditar em todas as verdades mencionadas sobre ele jamais será salvo. Então a primeira coisa, qualquer que quiser ir a Deus sem Cristo será desapontado. E o interessante é que alguns vão ser desapontados não nessa vida. Como assim? Tem muitas pessoas iludidas nesse mundo. Tem muitas pessoas que acham que têm direito a ir a Deus, porque Deus é bom e eu pedi perdão, afinal de contas, e eu vou falar com Deus e Deus me ouve. Eu oro a Deus, Deus me ouve, Deus me ajuda, Deus me abençoa. E a pessoa pensa que está em comunhão com Deus, mas ela nunca buscou a Cristo. Ela nunca viu a necessidade que Cristo tivesse derramado sangue por ela. Ela rejeita a cruz. Ela diz que a cruz é um escândalo, que a cruz é um exagero, que isso é uma bobagem, que Cristo nunca precisaria ter morrido por ela, porque afinal de contas ela é uma pessoa de bem. E essa pessoa passa a vida inteira achando que tem comunhão com Deus, mas no final, quando realmente terminar todas as coisas, quando essa pessoa morrer, ou quando comparecer em juízo, ela vai ver que não era nada daquilo. Ela vai ficar desapontada. Alguns já ficam desapontados nessa vida mesmo, né? Muita gente que busca a Deus sem Cristo já se dá mal mesmo, não se ilude, fica desorientado, não sabe o que fazer, não consegue comunhão com Deus, porque você só pode ter comunhão com Deus através de Cristo. E aquele que não acreditar em todas as verdades mencionadas sobre ele jamais será salvo. É por isso que nós dizemos que os testemunhas de Jeová não têm a salvação, porque eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles não acreditam que Jesus é realmente o eterno, aquele que nunca foi criado. Eles não acreditam que a única coisa necessária para a salvação é a fé no sacrifício de Jesus Cristo. Então, eles não podem ter a salvação. Jesus falou uma vez em João 5, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, você dizer que Jesus é um ser criado, é você rebaixar mais a Cristo do que se você dissesse que eu sou uma barata. Você fala assim, pastor, você é uma barata. Seria uma humilhação menor do que você chamar Cristo
de criatura. Você chamar Deus de ser criado. Então é uma desonra. Sem falar que quem salva é Deus. Quem morreu na cruz é Deus. Só Deus pode salvar. Se Cristo não fosse Deus, não poderia salvar ninguém. E também todos os louvores que nós cantamos seria tudo idolatria, porque afinal de contas Jesus é apenas um ser criado, nós estamos louvando Ele. Estamos tão errados quanto os católicos que cantam para Maria. Mas não, nós estamos certos. Jesus recebeu adoração. Jesus aceitou a adoração. Nunca reprovou quem vinha adorá-lo. Porque realmente Ele é Deus. Então você tem que acreditar, meu amado, que Ele é Deus, que Ele se tornou homem, que Ele foi crucificado pelos seus pecados, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele subiu ao céu, que Ele está sentado à direita de Deus e que Ele há de voltar para julgar o mundo. Você tem que acreditar em tudo isso e você tem que receber, não só acreditar nessas informações, mas você tem que receber esse Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, como a tua confiança, como diz Hebreus, como a âncora da tua alma, como aquele que você deposita toda a sua vida. Somente assim a pessoa será salva. Então esse é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E na semana seguinte a gente vai dar continuidade falando de outras doutrinas, até que a gente chegue na última doutrina principal lá, estaremos concluídos com esses estudos das doutrinas fundamentais.